Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Que nada melhor a gente vir aqui o quê? Sexta-feira aconteceu a eliminação de Mirella Janice com o Ilgner, coisa que a gente já tinha previsto aqui no canal. Olha só que coisa, olha o tombinho dela. Ó, o casal Pombo não conseguiu sair voando para fora da mansão, continua dentro da mansão trancado em sua gaiola. Que coisa, né, gente? O que vocês acharam dessa eliminação? Vocês são a favores ou não? Vocês queriam que Mari Matheus tivesse saído ou Nini Felipe? Ou a Mirella mesmo, gente? Comenta aqui que eu quero saber. Bom, aqui nos meus vídeos, o que eu acompanho, pelo menos os comentários, eu vejo que a galera tem uma grande torcida aí e ranço da Mari Matheus e torcida pro casal Fênix. Não sei, gente, comenta aí embaixo. Ou tá bem dividido. Às vezes pode ser que aconteça isso, né? Bom, a gente vai falar nesse vídeo o quê? A Débora e o Leandro fizeram as pazes, mas antes disso trocaram as faíscas, coisa que a gente falou na formação de DR. Lembra que a gente falou no vídeo de ontem sobre a formação de DR, que ela jogou algumas coisas na casa de Leandro? Leandro não gostou? Pois é, a gente vai comentar sobre isso. Também tem o quê? Leandro falando que o abraço dela é falso, que a desculpa dela não é sincera. Olha só que coisa. Renata também falou assim que ela não é inimiga de Débora. Bom, se a gente pegar o quê? 2 ou 3 vídeos atrás que a gente já falou aqui no canal sobre Renata, a gente tá meio confuso no que tá o andamento aí do jogo dela, né? Quais são os posicionamentos dela? Apesar dela deixar bem claro pra gente que ela tá super amiga de Mirella e Mari, né? A Mirella já saiu, claro, mas ela sempre deixou isso muito claro. Mas assim, ela também faz um jogo assim, política de boa vizinhança, como a gente costuma falar aqui no canal. Mas aí tem tanta coisa pra gente falar. A Nina também foi tentar conversar com Mari. Mari mal olhou na cara dela, fez o deboche, falou um monte de coisa de Débora, tanta coisa, gente. Então esse vídeo vai ser antes da eliminação. O vídeo que vai sair depois vai ser só sobre a eliminação de Mirella, o que aconteceu durante o programa e o depois do programa, tá, gente? Então pra vocês não perderem esse vídeo de agora e o depois, então aproveita, ó, botão aqui embaixo, se inscreva no canal que é super importante. Não sai desse vídeo sem deixar uma inscrição, né, gente? E likes também é super importante, assim você ajuda o criador de conteúdo e vai nas nossas redes sociais também. Bom, de início, vamos falar aí o que aconteceu ontem durante o dia, pós-eliminação também, e o que Leandro e Renata falaram para Débora e Bruno, gente. Olha só. Bom, gente, como já sabemos, né, depois da formação de DR, tinha que rolar aquelas faíscas, né? Coisa que a gente comentou no vídeo de ontem, que a Débora fez um comentário, o Leandro acabou não gostando, Renata também acabou falando algumas coisas no ao vivo. A gente já tem falado bastante aqui do casal, né, gente, aqui no canal. Para quem acompanha o canal há algum tempo já sabe que a gente vem fazendo algumas críticas em relação a isso. Bom, até aí tudo bem, né? Tá tranquilo. Daí, depois que teve a votação, que foi o que passou pra gente ontem na edição, né? Durante a edição mostrou o que aconteceu pós-formação de DR. Coisa normal. Então a gente precisa fazer um adentro aqui pra gente entender o que aconteceu. Aí a Débora e o Bruno, mais Débora, né, do que o Bruno, foi falar com o Leandro e com o Renata sobre a questão de que a Débora acabou falando no ao vivo, né? Sobre o que era, o que ela tinha escutado ou não. Pois é, então a Débora escutou o Leandro falando para Mirella Janice lá na academia que se fosse para eliminar, as torcidas se juntariam e tinha tirado o casal Fênix na semana passada, né? Que foi o caso que o Rodibala e a Márcia acabou saindo. E aí, só que a Débora, a gente sabe que ela tem um raciocínio meio lento. E aí ela acabou levando isso pro coração, né? Que nem diz o Bruno. Acabou levando, sensível. Que nem o Bruno falou ontem na votação, que a Débora é um pouco sensível. E aí o Leandro foi explicar para ela o que ele quis dizer com isso, que foi uma coisa mais matemática que ele estava explicando para a galera, não que estava torcendo contra. Mas é claro que assim, ele queria que todo mundo voltasse, menos o casal Fênix, ou seja, de alguma forma era torcer contra, né? Não vamos passar pano para ele, porque assim, quando você torce para uma pessoa, para algumas pessoas voltarem, então de certa forma você está torcendo para as outras não voltarem, então tá tudo certo, é o jogo, né? E aí a Débora disse assim que não foi legal ele dizer isso, que as 3 torcidas se juntariam para tirar eles, mas ela não entendeu no momento. Aí teve até um pedido de desculpa ontem durante o dia, e